Boa tarde, gente. Bom, eu já queria começar falando que eu acho que há 50 anos atrás, pensar numa igreja, que nós aqui reunidos na igreja, aqui ó, no altar, falaremos agora sobre sexo. Já causaria um escândalo, não é mesmo? Então assim, já estamos num outro momento da igreja, isso causaria um escândalo há poucos anos atrás. E eu já queria começar falando para você, David, porque o seu ministério não é de hoje, e com certeza quando você começou essa jornada, não era tão comum essa temática nas igrejas, né? Então assim, sexo e vida cristã aparentemente não são assuntos que andam juntos, mas o seu ministério diz o oposto. Tanto é que você criou um livro que chama O que Deus tem a ver com o sexo. Então eu queria abrir esse painel perguntando isso, conversando aqui com vocês sobre isso. O que tem a ver, afinal, sexo e vida cristã? Muito bem, boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, uma honra. Eu penso que a igreja, historicamente, deu sempre muita importância para quando alguém faz um pecado sexual. Tanto é que quando você fala, fulano caiu, a gente já imagina que é uma questão sexual. Então, geralmente há uma rigidez moralista, às vezes até necessária, mas sem entrar nesse mérito, né? Há uma ênfase muito grande na importância do pecado sexual. No entanto, não há muita educação, né? Então é meio desproporcional. Ao mesmo tempo que você cobra demais, você acaba formando um pouco, falando pouco de maneira mais profunda. O nosso ministério tem 19 anos e ele começou para diminuir um problema. É uma frase que eu ouço desde o início de pastores já com idade, jovens, de todo mundo, frase que provavelmente você que está me ouvindo aí já falou ou já ouviu, que é: a igreja não está preparada. Então a gente sempre, quando se depara com questões contemporâneas da sexualidade, gênero, orientação sexual, pornografia, compulsões, etc., a gente vai para esse lugar, né? A igreja não está preparada. Então há uma constatação que há um despreparo nosso, e aí vem a questão, né? Como é que a gente pode se preparar melhor? Então temos que ser mais diretos, mais incisivos, ao mesmo tempo bíblicos, né? Então isso aqui é muito importante, isso aqui precisa aprofundar cada vez mais. Quer falar alguma coisa? Gente, o que eu vou falar agora? Vai falar assim. Primeiro lugar, eu não combinei esse laranja com a Paty. Eu que estou errado, né? Pura sintonia, gente. Era para eu vir de laranja, né, velho? Ser muito Holanda, né? Mas eu acho que eu estar aqui junto com o David é ao mesmo tempo assustador e me deixa animada, porque, gente, deve existir alguma coisa boa minha para falar, claro, nessa temática, já que me chamaram junto com ele. Sou uma admiradora. Se você não segue ele ainda no Instagram, ele não vai fazer propaganda do ministério dele ou dele, então eu faço. Se você não segue no Instagram, por favor, faça isso. Não deixe de comprar o livro dele, indicar. Se você é mãe, pai de jovem, de adolescente, você precisa também comprar os cursos dele. Vou vender tudo agora. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai piorar isso aí. Vai. Se você é líder de jovens, tudo isso ele fala de uma forma muito maravilhosa. E eu não tenho, acho que, a experiência, obviamente não tenho, mas dentro da IA Church eu fui a pessoa que assim, eu acho que a gente tem que falar disso. Aí eu falo, bom, é a filha do pastor, então é melhor a gente não discutir. Eu acho que Deus me usou um pouco para isso, por isso que me convidaram. Mas as palavras dele são exatamente o que eu acredito. E eu acho que a igreja acordou um pouco nessa geração, porque enquanto a gente não ensina os nossos filhos, o mundo faz questão de ensinar. Então, o que eu acho mais importante é a gente ter a visão de que nós somos responsáveis por transmitir a fé cristã e tudo que envolve a fé cristã, né, que é a mudança de vida em todas as áreas, inclusive na área de sexualidade. Então, não pode ser um tabu dentro da igreja, porque não é um tabu no mundo, né? Então, hoje em dia, ou a gente vai formar
as próximas gerações, ou elas serão formadas pela mentalidade do mundo. Sabe que eu fiquei refletindo quando fiquei sabendo que eu ia participar desse painel, que se a primeira bênção de Deus para o ser humano foi multiplique-se, então assim a primeira ação, né, o primeiro propósito do homem foi sede fecundo, né, multipliquem-se. Então a primeira ferramenta, vamos dizer assim, a primeira ação que Deus mandou o ser humano fazer foi faça sexo. Gente, vocês já tinham parado para pensar sobre isso? A primeira coisa que Deus mandou o ser humano fazer foi faça sexo. Solteiro ouvindo isso fica desesperado. Desculpa, querido, é só depois, porque nessa época não tinha mulher nenhuma. Então, mas eu tô brincando. Então, assim, pensando nesse sentido, realmente, gente, aí, Érica, eu jogo para você. Qual é a importância, né? Assim, eu acho que as pessoas o mundo abraçou o sexo, e eu acho que a pessoa que ela busca a Deus, ela foi uma estratégia de Satanás isso, né? Fazer com que o cristão fosse se afastando do sexo e transformando ele num templo, sendo que foi Deus que mandou, né? Eu acho que... Bom, primeiro quero falar que estou com o bebê de 2 meses, né? Então, eu estou num momento muito aflorado de maternidade, de família, e eu acredito que a família é um dos propósitos mais lindos de Deus, né? A instituição da família. E a família, ela tem o sexo como um ponto de origem, né? E isso é muito lindo, como Deus tem o sexo com um propósito transformador na vida do ser humano, porque ele deixa de ser para ser com alguém, e esses 2 que se tornaram se multiplicam, e então as bênçãos de Deus se multiplicam, né? E o sexo como ferramenta disso. E aí, Satanás, quando entra com o seu domínio no mundo, ele desconstrói todas as coisas do propósito, e naturalmente ele faz isso com o sexo, né? E o que eu acredito que a gente tem que ter como visão é que o sexo é um presente de Deus para nós, pelo propósito, e ele fez ser uma coisa boa. Então o diabo, ele já começa dizendo, é ruim. É a primeira mentira, né? Então, ou as pessoas vão que o sexo prazeroso, ele sempre vai ser pecaminoso, então não vamos falar dele na igreja, né? Ou a gente só, já que é bom, eu não vou conseguir não fazer, eu vou fazer num contexto pecaminoso, né? Então, o sexo bom é o sexo fora do casamento, né? O sexo do casamento. Antigamente existia muito essa mentalidade, o prazer é com a mulher do mundo, é fora do casamento, com a minha mulher é pura, com ela não é prazer, é só procriação. Então, olha como a mentalidade foi totalmente distorcida, né? Então, nem lembro exatamente a sua pergunta. A minha cabeça está do puerpério. Vocês me desculpem, eu comecei a falar, eu já esqueci a pergunta. São os hormônios, tá bom? Você pode, você está de boa. A sexualidade, é bom dizer, eu sempre falo isso, né? Sexualidade é diferente de fazer sexo. Então a gente estava usando muito a palavra sexo, e faz parte, evidentemente, está falando do ato sexual, e alguém pode imaginar que a sexualidade é a mesma coisa de fazer sexo. Não é. Sexualidade é mais amplo. Você não tem sexualidade porque faz sexo. Você tem sexualidade desde que você nasceu. Porque o seu corpo tem órgão sexual. Você tem sexualidade mesmo em celibato. Você tem sexualidade mesmo em abstinência sexual. Você não tem sexualidade quando usa a genitália. Então, a sexualidade tem a ver com todo o corpo, tem a ver com as emoções, tem a ver com a administração dos desejos, com a administração dos afetos e do prazer. Aí você começou a dizer assim, e o que isso tem a ver com Deus, né? Do ponto de vista teológico, portanto, a sexualidade está associada a Deus, à bênção e ao primeiro mandamento, sede fecundos, multiplicai-vos. Então é uma associação muito positiva. Aí veio a queda. Então é importante entender como a queda atravessou a criação e nos deixou uma série de consequências. É muito simples a gente entender da seguinte maneira. Imagina que essa mão aqui, é a mão de Caim. Quem criou a mão de Caim? Foi Deus, corretamente? Antes da queda, a mão de Adão, ou de Caim, ou de qualquer pessoa, no caso Adão, né? Ela foi uma estrutura abençoada
criada por Deus, que só podia ser direcionada para o bem, para glorificar a Deus e fazer o bem. Depois da queda, a mesma estrutura, depois da queda não foi inventada uma nova estrutura. A mesma estrutura criada por Deus pode abençoar ou pode matar. Então a mão com que Caim matou o irmão foi criada por Deus. Só que agora, por causa da queda, ela pode ser direcionada para a glória de Deus e fazendo de Deus fonte de felicidade e plenitude, ou para a glória de uma criatura e fazendo da criatura a sua fonte de felicidade e plenitude. A sexualidade, portanto, é uma estrutura criada por Deus, atravessada pela queda. Portanto, ela pode ser usada para glorificar a Deus, fazendo dele fonte de felicidade plena, ou pode ser usada no sentido oposto disso. Então nós temos muito problema com a sexualidade, porque somos seres caídos na administração da bênção. Nós não precisamos de uma maldição para nos dar mal, bastam as bênçãos mal administradas. Então, se eu receber $1 milhão, é uma bênção. Se eu não souber o que eu faço com isso, aquilo me destrói. Não porque aquilo é mal. Então, o sexo e a sexualidade não são maus. No entanto, a nossa incompetência de administrar a própria criação, por causa da nossa característica de caídos, nos revela que precisamos de um Salvador. Nós precisamos da redenção. Nós precisamos de Cristo para poder aprender a gerenciar a própria criação de Deus. Numa dessas, né, de Satanás vir para tentar destruir tudo aquilo que Deus fez para ser bom, os tempos vão vindo e eu creio, né, como uma leiga dizendo, mas creio que hoje a pornografia está se tornando talvez o mal dessa, assim, né, dessa década e para frente se consolida isso, né, com o avanço da internet, o acesso tão fácil, e isso tem destruído famílias, está distorcendo a mentalidade das pessoas, o desejo das pessoas. E acredito eu que o grande problema, talvez, para algumas pessoas, é que, eu estou aqui no meu canto sozinho, eu não estou influenciando nada, nem ninguém, estou só eu aqui, né, num prazer. E a pessoa não faz ideia de que aquilo é uma porta de entrada para a destruição justamente dessa sexualidade pura e santa e com o propósito que Deus quer, né? Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Vou fazer um comentário anterior à questão da pornografia que você falou. A nossa tendência é perceber o diabo como Satanás está destruindo a minha sexualidade. É claro que existe a figura do diabo, só que é muito interessante que quando Jesus e o apóstolo Paulo vão tentar explicar por que existe imoralidade sexual, Jesus fala disso em Mateus 15, Paulo fala em Romanos 1. Então, quando eles tentam explicar por que existe imoralidade sexual, eles se referem não a um demônio, eles se referem ao coração humano caído. Então, Jesus diz assim, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Aí ele usa o termo assim, sai a imoralidade. Então, ele está dizendo que a origem da imoralidade, que é um termo genérico, porneia, né, no grego, que é todo tipo de imoralidade sexual, a origem qual é? Que sai de onde? Do coração. O coração caído, o coração idólatra, o coração que está vivendo de si para si mesmo, que é o oposto de viver no espírito, é viver em si mesmado. Então, ele localiza a causa justamente quando a gente decide viver segundo os nossos próprios caminhos, definindo a partir de nós mesmos o que é certo ou errado e o que nos satisfará. Paulo, em Romanos 1, que cita vários comportamentos sexuais, inclusive homossexuais e diversos outros, ele lá no texto coloca a origem também no coração caído. Porque ele fala assim, olha, vocês trocaram o Criador pela criatura, vocês não glorificam a Deus, vocês não estão vivendo para Deus, vocês estão vivendo para vocês mesmos. Por causa disto, Deus os entregou, não a um demônio, Deus os entregou aos seus próprios sentimentos, à sua própria mentalidade, a uma mentalidade independente de Deus. E por causa disto, vocês vivem a imoralidade sexual. Então é importante a gente entender que a raiz da imoralidade sexual está numa atitude nossa de substituir Deus por outro, por um rival, por nós mesmos. Por nós mesmos. Então,
Aí entra no tema da pornografia. O que é o consumo de pornografia? Basicamente, eu já fui um cara que não conseguia parar de ver pornografia. Isso aconteceu quando eu era solteiro, muitos anos atrás. Eu tenho 17 anos de casado. Estou falando de coisas que eu era adolescente. E mesmo na igreja, né? O que era o consumo de pornografia? É uma estratégia do meu coração para a obtenção de algo que eu preciso. Obtenção de quê? Do que a pornografia me oferece? Um momento de felicidade. Eu uso o termo felicidade no sentido mais amplo, de prazer, consolo, conforto, porque a pornografia consola a pessoa. Ela está mal, ela vê pornô, ela fica melhor. Melhor, vocês entenderam, né? Entre aspas. Ela conforta, ela te alivia. Ela gera dopamina, ela gera uma sensação de bem-estar, momentânea, viciante e horrível, mas ela fornece essa sensação de conforto, de consolo, de alegria, de paz, falsa, artificial. Eu estou buscando isso fora de Deus. Então, eu estou, ao invés de buscar, eu estou fazendo o seguinte, ao invés de buscar em Deus, fazê-lo fonte da minha felicidade, da minha paz, para lidar com o estresse, para lidar com a ansiedade, para lidar com o tédio, para lidar com o cansaço que vai existir na vida, eu busco fora dele. Portanto, eu busco num substituto o que eu deveria buscar em Deus. Então, eu preciso confessar a minha idolatria antes de confessar que eu vi um vídeo que eu não deveria ver, que eu estou desprezando o que Deus me deu, porque se Deus me deu isso aqui, para eu ser feliz, e eu pego aquilo ali que Ele não me deu, é como se eu dissesse, o que Ele me deu não é suficiente para eu ser feliz, eu preciso de uma coisa que Ele não me deu. Então Jesus não é suficiente para eu estar bem. Exatamente. Não é suficiente, eu preciso de uma coisa que Ele não me deu. Por isso que quando Davi é confrontado do seu adultério por Natã, em 2 Samuel 12, Natã fala que ele desprezou o Senhor. Ele fala, eu te dei uma mulher, eu te dei o trono, se você quisesse mais, você pedisse. Por que você foi pegar o que não era seu? Porque você desprezou o Senhor. Então a pornografia é apenas mais uma estratégia de buscar uma coisa que a gente precisa, que é felicidade, prazer, alegria, conforto, fora de Deus. Fora de Deus. Por isso a base dela é o coração idólatra. Eu falo pra caramba. Maravilhoso. Não, por favor, não para. Eu quero comentar uma coisa que o David falou, que eu li recentemente o livro Nação Dopamina, não sei se você leu. Não li, não. Esse livro eu indico porque ele trata, a pessoa que escreveu é uma autora, ela é psiquiatra, ela é muito estudiosa na parte neurológica e como a questão da dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, como isso tem sido o centro das decisões no mundo atual. Então, o que esse livro para mim foi muito esclarecedor, conectado ao que o David falou, é que hoje existe um novo estilo de vida que é muito hiperfocado no prazer. E o prazer, o que ela fala é, tudo que dá prazer, na mesma medida que ele é prazeroso, ele é viciante. Então, tudo que gera prazer no seu corpo pode ser viciante. Então, uma comida gostosa, quanto mais prazeroso aquilo, o açúcar, a cafeína, mais viciante ele é para o cérebro. Já confessando que é chocolatra, né? Então, desde a comida, as drogas, e existem também os prazeres sexuais. E aí ela fala sobre pornografia e como uma prática sexual, ela é viciante também para o cérebro. E aí, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que hoje o estilo de vida é um estilo de vida que gira em torno de ser feliz, de ter prazer. Então, se me dá prazer, eu vou fazer porque eu mereço. Então, é uma mentalidade atual de que eu vivo para... sistema de recompensa. Eu vivo para ter prazer. É aquela coisa, você chegou estressado do trabalho, você fala, eu mereço. Né? As pessoas, algumas vão para um prato de comida enorme, de massa, de uma cerveja, uma bebida alcoólica, um doce, porque você fala, eu mereço. Eu preciso compensar esse estresse que eu vivi, né? A vida é mais estressante e a mentalidade é, eu mereço. Cara, você sabe que a minha vida mudou
no entendimento dessa coisa, da questão do prazer, quando eu li um livro que eu vou indicar depois do meu livro, que você vai comprar um outro, que é do John Piper. Ele tem um livro chamado Em Busca de Deus, que antigamente chamava Teologia da Alegria, que eu achava que era um nome melhor. Em Busca de Deus. É um livro azulzinho, que você acha fácil na Amazon. Cara, esse livro, ele me alterou a minha maneira de enxergar o assunto. Porque o que você falou, você está coberta de razão. Só que o que eu imaginava como solução? Então se a gente está vindo pelo prazer, então a gente tem que aprender a não ser hedonista, né? Aprender a não buscar o prazer. Era isso que eu entendi. Então, cristão é aquele que não busca prazer. Não, tem que ter prazer nas coisas certas, em mas Deus. Mas essa sacada, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque talvez, do ponto de vista moralista, a gente entenda que como é que a gente vai remediar? Vou parar de buscar prazer. Eu vou ser um estoico. Eu vou ver só pelo desejo, só pelo dever. E não pelo prazer. Pode falar. Eu queria só citar um versículo que eu ia falar, que é relacionado a isso, lá em Colossenses 3, eu não me lembro qual versículo, que ele fala que nós devemos matar os prazeres terrenos. Né? E aí ele vai citando imoralidade, ganância. Então ele fala os prazeres terrenos. Ele não fala matem os prazeres, ponto. Não busquem prazer. Então, façam morrer os prazeres terrenos, mas existem outros prazeres espirituais, celestiais. O Piper, ele parte da ideia de que Deus nos programou para buscar prazer nele. Então, está na nossa natureza buscar prazer e felicidade. Exatamente aí que está. O problema é aonde. Então, quanto mais eu tenho prazer em Deus, mais eu o glorifico. E Deus não pode ser para mim só fonte de dever. Deus precisa ser fonte de prazer. Mas sinceramente, vocês estão nos ouvindo. Você saberia dizer como ter prazer em Deus? Quantas vezes você foi ensinado a ter prazer em Deus? Talvez poucas vezes, porque a gente fala muito do dever. Pare de ver pornô. Pare com isso, pare com aquilo. É como se você estivesse com fome, aí tem um cardápio errado, só lixo. Aí alguém chega e fala assim, não pode mais isso aqui. Isso aqui está te destruindo. Isso aqui é fast food. Isso aqui é veneno. Aí você fala, legal, não vou mais. É a negação, que está correto. Os prazeres terrenos, vou negar. Só que aí eu olho para a pessoa e falo, eu como o que no lugar? Nada. Porque você não precisa comer. Porque você é um cristão. Cristão não busca prazer. Cristão vive pelo dever. Isso não é cristianismo. Isso não é evangelho. Isso é estoicismo. Religiosidade. Isso é um estoicismo mal agembrado. Não vamos falar de filosofia, que o pessoal já dormiu, né? Mas depois você pesquisa aí. Tá? Então veja, o que acontece? Eu preciso de um cardápio no lugar daquele. Então a tarefa de ter prazer, a tarefa de ter prazer em Deus é tão espiritual quanto a tarefa de não buscar prazer na pornografia, por exemplo. E eu preciso aprender a fazer isso, a substituir, porque eu não abandono aquilo que eu não substituo. O Tim Keller falava dos ídolos funcionais, que só são abandonados quando substituídos por uma visão de Cristo, como fonte de prazer. Então eu quero aproveitar e pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas hoje aqui que estão lutando para sair da pornografia e as outras que estão nos vendo. Você com autoridade, como uma pessoa que conseguiu vencer isso, deixa para essas pessoas essa mensagem. Olha, o que eu digo? Existem muitas coisas a serem ditas. Eu vou começar pelo básico. Quando o livro de Hebreus diz que quando Jesus, Hebreus capítulo 4, quando Jesus vê um fraco, ele não fica com raiva, ele não fica com ódio, ele não se distancia. O texto diz que ele se compadece. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado como nós. Hebreus capítulo 4. E esse texto nos empurra a reconhecer a nossa fraqueza
entender que não há saída em nós mesmos e nos voltarmos para o trono da graça. Então entre com confiança até o trono da graça para a obtenção de socorro, assim diz as Escrituras. Socorro, ajuda para cada ocasião que você precisar. Então assim, vai ser uma longa jornada, vai ser uma jornada dolorida, porque você precisa desaprender a buscar prazer nos lugares que você sempre buscou e precisa aprender a ver Deus como fonte de plenitude e felicidade. Mas essa jornada só é possível quando você reconhece diante de Deus a sua completa incompetência, a sua completa incapacidade, vai até a graça, zera tudo e diz: Deus, eu estou aqui, eu não mereço, mas eu quero entrar com confiança e pedir socorro, pedir ajuda. A dependência de Deus para obedecê-lo é uma realidade do Evangelho. Nós não conseguimos obedecer a Deus se não for Ele mesmo em nós. Então reconheça isso profundamente. E segundo lugar, procure ajuda de irmãos, de pessoas que são frágeis também como você. Ninguém aqui está invulnerável, ninguém é invulnerável, todos somos tentados, todos já pecamos de alguma maneira e a gente precisa se ajudar, tá? Com menos hipocrisia, com acolhimento e todo mundo caminhar em direção a amar a Cristo mais do que a nós mesmos. Amém. E a gente sabe que para quem às vezes é casado com alguém que tem caído nessa área, não é fácil. Então eu também queria pedir, Érica, que você deixasse uma mensagem para mulheres ou homens que estão casados com alguém que está preso na pornografia. Porque às vezes isso vem com culpa, vem com, né? Então, eu acredito que o que o David falou, né, a respeito do Evangelho da Graça, é a resposta para todas as circunstâncias da nossa vida, tanto para quem está com fraqueza nessa área, quanto aquele que está acompanhando um cônjuge. E eu acho que a principal visão que a gente tem é que nós somos falhos, né? Existe uma tendência da gente olhar a fraqueza do outro como a pior e não olha a nossa. Jesus falou: o que você está olhando, né? O cisco no olho do outro, olha a sua trave. Eu acho que o primeiro passo como esposa, né, ou marido, é a gente entender que somos um, mas também somos dois, no sentido de que cada um tem a sua fragilidade e ambos são pecadores. O grande erro no casamento é você achar que o outro é pecador e você é o perfeito. Esse casamento não vai dar certo, né? A gente precisa, em primeiro lugar, olhar para si, ver as suas fraquezas e entender que sozinho você não conseguiria, como o David falou, e você precisa de Cristo. Aí você olha para o outro e fala: ele precisa da mesma coisa que eu preciso. De um relacionamento onde Cristo é o fundamento de qualquer transformação, o Evangelho, né? O que Ele fez por mim que me possibilita, né? Hoje o Espírito habita em nós pelo sacrifício dEle, não foi o nosso. Então, se a gente fizer junto, vai ficar mais fácil. O casamento que tem Cristo como centro e que você pode dividir essa busca, né? De um aprofundamento da vida com Jesus, procurar o prazer na presença dele, na vida com ele, no mergulhar das Escrituras. Isso no coletivo torna o casamento mais forte, mais prazeroso, mais companheiro, né? Não de julgamento, não de apontar o dedo na cara do outro, né? Aliás, buscar prazer no cônjuge, com o cônjuge, é buscar prazer em Deus. Perfeito. Porque é buscar prazer naquilo que Deus te deu, que é o seu cônjuge. Você foi dado a ele. Paulo dizia, né? Cada a mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo, mas o marido e vice-versa. Então, isso tem tudo a ver com buscar prazer em Deus. Exato. Gente, olha aí, fazer sexo com seu marido, com sua esposa, é buscar uma a tarefa Deus. espiritual. Vamos, gente, aí, ó. Exato. Glória a Deus. Mas isso é muito sério. Vai ter muito marido usando isso. E sabe uma isso. coisa também? Eu acredito que uma das coisas que mais aproxima o casal... Essa semana eu fiz 14 anos de casamento. E a gente conversou, a gente já teve muitas coisas maravilhosas que aconteceram no casamento. Mas o que mais aproxima o casal são as dificuldades.
E tanto as dificuldades externas quanto as dificuldades internas. E você ter no seu casamento um lugar de vulnerabilidade para você poder colocar sua fraqueza e junto com o outro encontrar o amor de Deus, porque Deus ama o seu cônjuge e ele pode estar mergulhado na pornografia. E Deus vai demonstrar esse amor, que seja por meio de você também. E isso vai fortalecer o seu casamento num outro nível, né? A pessoa ela vai se sentir muito mais fortalecida em Deus e na relação, se ela tiver esse lugar de conforto, de consolo, de amor, de parceria, de verdade, coisas que vêm de Deus e que podem fluir pelo cônjuge, né? Então, eu acho que o mais importante é estar nesse lugar de humildade e não de julgamento. Falar, eu também preciso de ajuda para estar no propósito de Deus. Então, eu vou te ajudar, eu vou ser seu parceiro nessa caminhada. Isso aí. Eu tenho refletido muito sobre isso, de como a gente, assim, eu não vou falar a gente, porque é eu mesmo, eu fico pensando, Deus, eu preciso desesperadamente do Senhor. Eu não tenho ideia de quão longe eu posso chegar, de quão ruim eu posso ser se eu não estiver colada no Senhor, né? Então é isso, porque você vê pessoas que você admira tanto, indo tão longe, fazendo um monte de coisa errada, você fala, meu Deus, podia ser eu sabe... Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar mais, eu preciso... É esse senso, né, de urgência que a gente precisa ter para a gente... Essa consciência, essa humildade de falar, se eu ficar longe de Deus, eu vou para o buraco, né? Então, eu pedi para você deixar uma mensagem para quem está querendo sair, e eu queria que você desse uma mensagem para quem ainda não se convenceu que a pornografia é algo tão ruim assim. Olha, o maior dano do consumo reiterado de pornografia tem a ver com a educação do seu olhar, a colonização da sua mente, a ocupação do seu imaginário. A pornografia vai moldar a maneira como você imagina, pensa sexo, como você interpreta os corpos dos outros. Então, da pornografia é como se fosse um treinamento para que na vida real você vai pornografizando as suas relações e o seu olhar. Essa é a principal, é o pior. Você começa a olhar o mundo a partir daquela ótica. E a vida real, porque alguém pode dizer, não, eu estou aprendendo a fazer sexo, é uma coisa que me estimula. Então, não é exatamente isso. Porque a pornografia parte de pressupostos, ela é artificial, ela é teatralizada, ela é um simulacro de uma realidade, onde tudo se encaixa, onde você tem o poder, mesmo para as pessoas casadas aqui, fazer sexo com o seu cônjuge não dá trabalho, são duas pessoas, pornografia é uma só. Então é uma educação egoísta, de uma maneira de ver o sexo, egoísta, centrada em si, que vai gerar comparações. Você vai olhar o corpo do outro, a pessoa não é uma atriz, mesmo que seja uma atriz, ela não performa como no vídeo, a vida real é mais flácida do que no vídeo, desculpa a referência ao colágeno. Então, a vida tem problema, então, a pornografia vai te deseducando para a realidade flácida da vida. Essa é a verdade. E eu diria que esse é o principal problema. Além do evidente problema da cobiça, como pecado em si. A cobiça é um pecado em si, porque é quando você põe toda a sua atenção erótica indevidamente naquilo que Deus não te deu. Isso te torna uma pessoa, eu já expliquei, né? Idólatra, que despreza o que Deus te deu. E não importa o quanto você tenha, você sempre vai olhar para fora. O rei Davi não adulterou porque ele não tinha sexo, ele tinha um harém, tinha várias mulheres. A cobiça não diminui, você pode ter o que for, ela é sempre o olhar, por atenção naquilo que não é seu. O contrário da cobiça é gratidão, porque gratidão é focar e desfrutar daquilo que Deus te deu. Portanto, viver no mundo de fantasia erótica e pornográfica é uma vida de ingratidão e descontentamento, que se remedia quando eu olho para o que Deus me deu e falo assim, aqui eu vou buscar prazer, aqui eu vou buscar felicidade, porque isso foi o que Deus me deu. Eu sou solteiro, não tenho ninguém. A vida de solteiro você precisa encontrar prazer e contentamento nela. Porque quando você casar, você só vai acrescentar uma coisa na vida.
você vai continuar tendo a mesma tarefa de focar no que Deus te deu, de buscar prazer no que Deus te deu. Então a pornografia te desprepara para essa necessidade que te amadurece. Você vai ser uma pessoa imatura sempre, ingrata e descontente. Eu queria falar a respeito de uma informação que eu li uma vez numa matéria da Universa, que é da UOL, uma coluna feminina e tal, não cristã, e a matéria falava: estamos fazendo menos sexo. E aí foi muito interessante, porque era a visão de uma não cristã mesmo escrevendo, e aí ela falava como nos dias de hoje se faz muito menos sexo no casamento do que antigamente. E aí ela falava sobre esse estilo de vida pré-casamento que estava roubando o sexo do casamento. Então eu falei, gente, que interessante ler isso numa matéria não cristã. Ela está nos informando, ela está ajudando. Você passa o namoro inteiro querendo fazer sexo e o casamento inteiro querendo fugir do sexo. Tá muito errado. E isso tem muito a ver com o que o David falou, que Deus ele tem uma verdade absoluta a respeito de todas as áreas da nossa vida. E Ele nos chama a encontrar essa verdade, né? Por meio das Escrituras, por meio da vida com Ele. E você viver uma vida fora desse plano, nada mais é do que você começar a olhar tudo por uma outra verdade. Uma mentira, né? E a pornografia, assim, namoros com relação sexual e tal, e ela falava sobre isso, né? De várias relações, vários namoros, a relação informal ou o namoro antes do casamento. Ela falava de várias coisas. E o que eu sinto é que a igreja ela está indo para longe dessa metanoia, né, de Romanos 12:2 na área da sexualidade. E a pornografia é uma dessas formas, né? O que a gente tem que fazer, então, é confiar nessa verdade absoluta. Com relação ao sexo, não é tão difícil a gente encontrar dentro da Bíblia. Acho que tem verdades que a gente precisa mergulhar muito mais, que são mais difíceis de encontrar na nossa vida. Mas a verdade da sexualidade, do sexo, ela aparece de uma forma simples. Por que a gente não está confiando naquela verdade, né? A gente precisa buscar a fé e a força do Espírito Santo em nós para acreditar que aquela verdade vai ser algo na nossa vida perfeita. Aquela perfeita e agradável vontade de Deus. E ela não é só perfeita, ela também é agradável. Como a metanoia de acreditar nessa sexualidade que a Bíblia apresenta, como ela pode transformar algo em agradável. É difícil do solteiro acreditar, né? Porque a espera é tão difícil, né? Cara, deixa eu falar uma coisa. Eu estou agoniado de falar para os solteiros. Tem gente solteira aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Ó, tem muito solteiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pelo amor de Deus. Vocês já viram o bonde dos solteiros? O bonde dos solteiros é muito bom. O solteiro evangélico, ele tem dois problemas. O primeiro ele se define por aquilo que não tem. Isso é uma armadilha. Se você se enxerga e se define a partir do que você não tem, que é o casamento, eu não casei. Ou não casei, ou não casei ainda. Não casei, eu não tenho algo. Então, se eu me enxergo, eu enxergo tudo que eu faço a partir daquilo que eu não tenho, o que resulta? Frustração, ansiedade para ter e descontentamento. É uma armadilha. A Bíblia não enxerga o solteiro a partir daquilo que ele não tem. Em 1 Coríntios capítulo 6 e 7, Paulo explica que o solteiro é aquele que tem uma oportunidade de servir e desfrutar do reino que o casado não tem mais, porque ele está dividido. Então, eu entendo como um grande trauma no solteiro evangélico a ideia de que ele está numa antessala. Paulo discorda absolutamente disso. Ele está numa antessala da felicidade. Quando ele chegar no casamento, então ele será. Realmente será. Então você é contra casamento, porque as pessoas me acusam de ser contra a família, né?
Nunca leu Paulo, Então né? você é contra o casamento. Não, irmão, eu casei, está tudo bem. Você pode casar, não tem nada errado em querer casar, mas nada errado. Eu só estou dizendo que até a ênfase excessiva na espera. Você sabe a coisa de, olha para o solteiro, mas ele está esperando. Mas ele está esperando. Escolhi esperar? Então, não quero citar nomes. Eu estou tão polido aqui, né? Vocês estão me detonando. Não, eu acho que o solteiro espera sim. O solteiro espera, não estou dizendo que ele não espera. Eu sei que esperar sexo dá trabalho e tal. Eu não estou dizendo isso. Eu quero dizer que o excesso é quando tudo parece que é um stand-by. Quando tudo parece que está em espera. O Salmo 40, irmãos, não se aplica à solteirice. Glória a Deus. Então, eu esperei confiantemente no Senhor, Ele me tirou de um tremendal de lama. Não, eu estou falando sério. A gente usa o Salmo 40. Então, quer dizer, ser solteiro é um tremendal, é um atoleiro. E casar é sair do atoleiro. Cara, isso não faz sentido. Né? Coitados. Não, gente, as mães estão esperando para dormir. Ou então... Eu estou esperando para algum dia voltar a dormir. Aí vem você a segunda também, né? coisa que eu queria falar. Eu cheguei à conclusão que quem casa espera mais que solteiro. Eu não estou brincando, estou falando sério. Quando eu era solteiro, querido, eu decidia ir em algum lugar, eu ia. Eu simplesmente ia. Quando eu casei, eu tenho 2 filhos, meus filhos já estão grandes, mas coitada da irmã aqui. Ela não pode, para ela vir para cá e depois do podcast, ela tem que fazer um esquema. Ela contratou 4 pessoas da logística de São Paulo, da prefeitura de São Paulo, para conseguir pegar a criança. Eu vou amamentar que horas, porque ela e todo mundo que casa, principalmente quando tem filho, cara, você vai esperar como você nunca esperou na sua vida. Você vai esperar, você não vai gastar o dinheiro com o que você quer gastar. Quando você falar, vou comprar uma coisa para você está maluco. O leite Nan custa R$40. É pior que crack. Você só prospera quando para de usar. Para você gastar com você espera. Para você sair de casa, você espera. Para você viajar, você espera. Para você até fazer sexo, você não faz sexo na hora que você quer. É verdade, o solteiro acha que ele vai fazer sexo toda hora. As mães rindo de nervoso. E quando tem 3, você faz dormir 2. Aí o terceiro, a hora que dormir o terceiro dá, aí acorda o primeiro. Então eu escolhi esperar, tá aqui, irmão. Escolhi esperar. Você não tem ideia como você vai entrar numa pós-graduação do escolhi esperar quando você casar, porque aí você espera em todas as áreas. É seríssimo o que eu estou falando. Então assim, se você não entender que a solteirice não é um atoleiro que se resume a viver na stand-by, você vai ver realmente muito ansioso. Você sai daqui, eu sou descontente. Gente, socorro, o papo estava tão bom que eu me atrasei no que eu quero. No próximo, a gente não pode perder, gente. Gênero e tal, precisamos falar sobre isso. Bom... Você diz que a pessoa pode ter atração pelo mesmo sexo e ainda... Do nada tu mete essa pergunta assim. Mas é que agora eu fiquei com pressa, entendeu, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem pouco tempo. E ainda assim não abraçar a identidade homossexual. Cara, é uma coisa complexa, que precisa ser estudado, tá? Então, assim, nós temos pouco tempo aqui. Estude esse assunto é muito importante. É a relação entre afeto são as reações eróticas e emocionais, são as nossas atrações, né? A relação dos afetos com a identidade e com o comportamento. Então, entre o que você sente, o que você faz e quem você é, esse triângulo, existem muitas maneiras de conjugar esse triângulo, de como é que eu vou interpretar cada uma dessas coisas. O mundo contemporâneo, ele ensina que a sua identidade, ela está baseada no que você sente. Então, o patrimônio dos afetos, as atrações sexuais são a base da sua identidade, a sua constituição. E se você não vivê-las, não se comportar, dando vazão a cada um dos seus sentimentos e atrações eróticas, você será uma pessoa infeliz, frustrada. Então é o ideal de identidade baseado nos afetos e o ideal de felicidade baseado nos afetos. É o que a gente chama de revolução afetiva. Essa conjugação, ela colide com as escrituras. Porque para as escrituras, independente do que eu sinto, aliás,
embora o que eu sinta seja importante, e aqui ninguém está dizendo que não é, então eu não estou dizendo para você fingir que não sente, eu não estou dizendo para você negar que sente, se sente, sente. Embora seja importante, ela é apenas uma característica sua. A sua identidade não pode estar fincada nela, não pode estar fincada em nada, a não ser na sua relação com Cristo. Porque se alguma coisa, o fato de você ser branco ou não, o fato de ser casado ou solteiro, o fato de ser brasileiro ou argentino, o fato de ser rico ou pobre, o fato de ser pastor ou engenheiro, a profissão, o ministério, a raça, a atração sexual, o gênero, homem e mulher, essas coisas são importantíssimas. Mas, embora sejam relevantes, elas não são a base da identidade do cristão, porque esse lugar é sagrado, ele pertence a Cristo. Amém. Então, para as Escrituras, o que eu sinto é só o que eu sinto. Quem eu sou está definido a partir da minha relação com o Salvador, Jesus Cristo. Amém. Portanto, existem cristãos, discípulos de Cristo, que vivem a vida para seguir a Cristo e viver amando a Ele mais do que a tudo, que têm atração pelo mesmo sexo. Aliás, todos os cristãos vão ter atrações capazes de levar a pecar. Então preste atenção, todos os cristãos convivem com atrações eróticas e afetivas capazes, ou melhor, que apontam para coisas que Deus não aprova. Isso é uma realidade de todos os cristãos. E todos os cristãos vão ter de decidir se viverão a partir do que sentem ou viverão a partir do que creem. Por exemplo, eu sou presbiteriano, não tenho aplauso. Aqui a gente bate aqui vocês aplaudem, né? Sim. Que maravilha, obrigado. Então veja. Não foi para você, foi para Deus. Tô brincando. Foi para Deus, só pode ser melhor. Eu sei, né? Tu vê como eu tenho cacuete pentecostal, né? Então, quer dizer, a gente, mesmo o heterossexual, porque o heterossexual ele tem um problema, ele acha que ele não tem um conflito de atração. Ele acha que ele não tem um conflito de atração, mas ele tem. Porque se ele seguir o próprio coração, ele vai pecar. Então, por exemplo, eu sou fiel à minha esposa porque eu creio em fidelidade. Eu creio que eu devo ser fiel. Não porque eu não tenho, eventualmente, atrações que apontam no sentido contrário a isso. Todo mundo tem. Eventualmente ou potencialmente vai ter. Alguma coisa vai atrair, você vai ter que decidir como vive. Qual é o lugar do afeto. Entende? Então é toda essa discussão, nosso tempo acabou, né? Acabou, eu tô aqui no papel da mal educada, entendeu? Não, tá certinho. Mas assim, por um lado eu tô a mal educada, que vai acabar com o papo bom, e por um lado eu trago boas notícias para dizer que a gente vai continuar esse papo no podcast. Então você que curtiu esse papo, ou que quer depois passar para alguém que não acompanhou, a gente vai continuar no podcast.